morte é tão misteriosa que a gente não consegue, quando pensa nela, não consegue chegar a lugar nenhum. Como que a gente poderia passar numa sequência de que a vida e a morte seriam um trajeto de uma mesma pessoa? De certo modo, morte e vida estão juntas, são coisas unidas. O que faz, então, com que a gente prefira a vida e não a morte? Por que é sempre tão difícil falar sobre a morte? Por mais que a morte faça parte da vida, parece que sempre evitamos falar dela. Claro que essa conversa é difícil, porque ela quase sempre nos traz histórias tristes. Vem o medo de perder pessoas queridas, dói a saudade daqueles que já perdemos. E lembramos que um dia nós também vamos morrer. Mesmo a morte sendo uma certeza, ela nos choca, assusta, nos emociona. Eu nem sei qual palavra usar para descrever o que sentimos diante da morte. Vai ver, é por isso que fica tão difícil falar da morte. Ela nos deixa sem palavras. A filósofa Scarlett Marton vem ao Café Filosófico para nos ajudar a entender, através da história, como chegamos à relação que temos hoje com a morte. Encaramos a morte como uma negação da vida? Ou como acontecimento natural, que faz parte dela. Vamos voltar à antiguidade, a antiguidade greco-romana. Os antigos diziam que a filosofia era uma longa meditação sobre a morte. Platão tem uma frase também lapidar. Preocupar-se em morrer, diz Platão, é a boa via para filosofar. É uma ideia que, de alguma maneira, vai granjear adeptos. Cícero, em Roma, vai partilhar dessa ideia. Um pouco para adiante, uns séculos depois, vários séculos depois, Montaigne, nos Ensaios, também dirá que filosofar é aprender a morrer. E já no século XIX, Schopenhauer, o filósofo alemão Schopenhauer, dirá que a morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia. Na antiguidade greco-romana, a morte tem o seu lugar. E isso se percebe de diferentes maneiras. Por exemplo, se reconhecia o direito de morrer. Era o direito de morrer que permitia aos doentes desesperançados de porem fim à própria vida, recorrendo por vezes ao auxílio de outrem, ao auxílio de outras pessoas. Ou seja, essa nossa discussão contemporânea sobre eutanásia, se fosse colocada lá na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, ela ganharia outras cores. Porque naquele momento, a eutanásia era uma prática aceita pelos antigos e, antes de mais nada, por essa razão, é que se reconhecia ao ser humano o direito que ele tinha de morrer. Um outro exemplo de como a morte estava presente na antiguidade greco-romana. As casas, meus amigos, eram construídas ao lado das tumbas, ao lado dos túmulos. Havia, digamos assim, uma relação próxima entre vida e morte. E eu queria aqui trazer uma palavra para nós pensarmos juntos sobre ela. Paganismo e pagão vêm de um vocábulo latino, eles derivam de um vocábulo latino que é pagus. Pagus significava o campo de lavoura, aquele pedaço de terra onde se plantava. E cada pagus, na antiguidade greco-romana, cada pagus, cada campo de lavoura, tinha algo de sagrado. Tinha um espírito que governava esse espaço, esse pedaço de terra. E esse espírito quem era? Esse espírito era o ancestral da família que ali havia sido enterrado. Nas casas, nas moradias dos gregos e dos romanos, sempre havia o altar dos deuses familiares, dos ancestrais. Um culto aos mortos era praticado. Havia uma íntima relação entre vida e morte nesse momento. E o enterro dos corpos amados
o enterro dos corpos dos seres amados tornava a terra sagrada. Mas também o corpo se tornava sagrado. E isso pela seguinte razão, porque o homem, e aí vale a pena trazer também a etimologia, homem que vem de homo e que vem de humus, o homem era feito de terra. Assim dizia a Bíblia, tu és pó e ao pó retornarás. Portanto, nós podemos dizer que no paganismo havia um apego mortal à morte. A morte se fazia presente. Muitas civilizações desenvolveram maneiras particulares de preparar o cadáver de uma pessoa. Para os antigos egípcios, por exemplo, o processo de mumificação era essencial para que o corpo morto pudesse receber de novo a vida. Ainda hoje, algumas culturas preservam os rituais de preparação do corpo, como nos mostra o filme A Partida. Se nós pensarmos, por exemplo, em Luxor e Karnak, pensarmos nos grandes templos que existem nessas duas localidades, Luxor e Karnak, o poder dos sacerdotes era enorme. Por quê? Porque cabia aos sacerdotes a prática da mumificação. Eles que tinham o conhecimento de como fazer para que, retirando determinados órgãos que eram colocados em determinados vasos e enfaixando o corpo do faraó, mas não era só do faraó, era o corpo de toda a população que tivesse meios, evidentemente todos os indivíduos que tivessem meios, não é? Mumificando o corpo, seria possível a ressurreição. É muitíssimo impressionante como o Egito Antigo cultivou a morte e colocou a morte, eu insisto nesse ponto, no centro da sua civilização. Se no paganismo a morte ocupa todo um espaço, agora com o cristianismo é a vida que vai ocupar esse espaço. Se no paganismo existia o direito de morrer, agora com a religião cristã é introduzida a ideia da sacralidade da vida. A vida é considerada um dom de Deus, dom esse que tem de ser preservado. Mudou o polo, não é verdade? A ideia privilegiada deixa de ser a morte e passa a ser a vida. A vida entendida, como eu dizia, como este dom sagrado concedido por Deus aos seres humanos. Não sabemos nada sobre a morte. Não podemos prever quando ela chega e ficamos tentando imaginar se acontece alguma coisa depois dela. A morte é um grande mistério. Um mistério que nos causa tanto medo e angústia que preferimos não entrar em contato com a indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira. Como se fosse possível fugir da morte. Ela aparece estampada todos os dias nos jornais, sempre passamos em frente a hospitais e cemitérios. A morte nos acompanha durante todo o tempo da nossa vida. E mesmo assim, nos acostumamos a vê-la como ponto final da nossa existência. Scarlett Marton fala agora sobre como as ideias dualistas de vida e morte se fortalecem a partir da religião cristã e da filosofia moderna. Com a modernidade, voltamos agora aos séculos XVI e XVII, é com a modernidade que esta ideia cristã
da sacralidade da vida, ganha todo o seu esplendor. É na modernidade que vamos estar diante desses dualismos, e dentre esses dualismos, este central, o dualismo vida e morte, sendo que a vida é privilegiada em detrimento da morte. Não é por acaso que na modernidade há uma cena do Novo Testamento que vai ser cada vez mais. Basta abrir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Esta manhã do domingo de Páscoa, que passa então a ser privilegiada. É o sepulcro vazio. É a ausência do cadáver. A ausência do morto. A religião cristã, então, vai celebrar a vida eterna. E vai dizer: deixai os mortos enterrar os mortos. O que nós chamamos de morte é simplesmente uma passagem para a verdadeira vida, uma passagem para a vida autêntica. Esqueçamos a morte, vivamos a vida. Esta imagem, na verdade, é uma reprodução de um quadro de El Greco. Nós vemos aí, vocês podem notar, o quadro ele está dividido, o espaço está dividido em duas cenas diferentes. Uma cena superior, que é a cena divina, é o espaço divino, e uma cena inferior, que é o espaço terreno. Na cena inferior, nesse espaço terreno, nós temos o corpo morto do conde de Orgaz. E esse corpo morto é sustentado por dois santos, o Santo Agostinho à direita e o Santo Estevão à esquerda. Está cercado também por personalidades da igreja, mas personalidades da corte também, e inclusive o El Greco procurou colocar em primeiro plano o seu filho. Essa criança que vocês veem à esquerda é o filho do pintor. E ele mesmo se reproduziu aí. Na parte superior do quadro, vocês têm, de um lado, a Virgem Maria, de outro, o São João Batista, e ambos estão intercedendo pela alma do conde de Orgaz junto a Jesus Cristo. E a alma do conde de Orgaz está sendo transportada da terra para o céu por um anjo. E aparece aí, no meio do quadro. O que chama a nossa atenção é que neste quadro intitulado O Enterro do Conde de Orgaz, a morte não aparece. É bem verdade que nós temos um corpo morto, mas esse corpo morto, nada nos permite dizer, olhando para o quadro, que se trata de fato de um corpo morto. O que nós temos aí, representada, é a vida. Um segundo ponto chama a nossa atenção. Aí nós vemos, como nós dissemos, a tela quase cortada em dois. A metade superior e a metade inferior, o céu e a terra, o divino e o humano, o sobrenatural e o natural, a alma e o corpo. Nesta tela estão presentes o que nós chamamos de dicotomias ou dualismos. Nós estamos justamente nesse momento em que a Idade Média está deixando de existir e está surgindo um novo momento, um novo período histórico, que é a Idade Moderna, e um novo momento na própria história da filosofia, a filosofia moderna. E a filosofia moderna,
ela tem, logo no século XVII, no início do século XVII, dois grandes nomes, que são Descartes e Bacon. Descartes é o filósofo francês do discurso do método, que dirá, nesse livro, nós, seres humanos, senhores e possuidores da natureza. E Bacon, um pensador inglês, que escreverá a sua célebre frase, saber é poder. Significa que nós estamos vivendo num momento em que o homem se vê capaz de dominar tudo aquilo que o cerca. Se vê capaz de prever e controlar a própria natureza, aquilo que está à sua volta, os fenômenos da natureza, mas também os fenômenos que se passam nele mesmo, os fenômenos humanos. É o momento do grande essor, do grande desenvolvimento da ciência. É o momento em que o homem muda a sua imagem e se vê agora como dotado de liberdade, de iniciativa e de um enorme poder de criação. Todas essas dualidades, elas começam a se reforçar e a se fortalecer na Idade Moderna. O sobrenatural, o natural, o divino, o humano, o mundo e o homem, a cultura e a natureza. E outras dualidades surgem agora com a própria modernidade e se instalam no interior do ser humano. O ser humano deixa de ser um todo, ele se torna dividido. Dividido em corpo e alma, mais ainda dividido em consciência e instintos, razão e paixões, e assim por diante. E dentre essas dualidades, uma se impõe com toda a força, é a dualidade entre vida e morte. A tal ponto que, a partir da modernidade, se inicia um processo lento e gradual de abandono da morte. É notável o que nos diz um filósofo francês do século XVII, La Rochefoucauld. Ele tem uma frase lapidar sobre a morte. Ele diz o seguinte: não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós, seres humanos, somos incapazes de enfrentarmos a própria morte. Somos incapazes de encararmos a morte. E com essa frase dele, se olharmos o sol, nós nos cegamos. E se tentarmos olhar a morte, nós nos perdemos. Com essa frase dele, ele está tentando nos dizer, mais uma vez, que vida e morte são inconciliáveis. Que vida e morte são termos que não podem estar em consonância. Para trazermos um outro filósofo do século XVII, e que me é muito caro, eu pensaria em Pascal. Pascal e a ideia do divertissement. Divertissement que não é apenas divertimento ou entretenimento. Divertissement que tem um outro caráter. Pascal vai dizer que é justamente porque o homem não tem condições de enfrentar a sua situação de ser mortal, porque queiramos ou não, meus amigos, nós todos somos mortais, não é? É justamente para escapar desse enfrentamento com a sua condição que o homem lança a mão dos mais diferentes subterfúgios. E procura, então, se lançar no divertissement, se entreter de forma a não pensar na sua própria morte. Pascal até vai lançar mão de um exemplo interessante. Ele vai dizer: o nobre que vai à caça passa o dia correndo atrás de uma lebre que ele não compraria no mercado. Mas ele não abre mão da caça em hipótese alguma, porque a caça vai distraí-lo de si mesmo. Vai distraí-lo da sua humana condição, da sua condição finita. Que então se pensava no século XVII, na aurora da modernidade. Vida e morte estão separadas,
Não se pode enfrentar a morte e se deve privilegiar a vida, ainda que seja a vida eterna, mas é a vida que se deve privilegiar. Os povos pagãos da antiguidade tinham proximidade com a morte, que estava presente no cotidiano e participava da organização da vida. No cristianismo, a morte foi vencida pela ressurreição, e o dualismo da filosofia reforçou a ideia de que morte é o oposto da vida. E assim, aos poucos, a morte foi sendo banida do cotidiano. E nos dias de hoje, que lugar a morte ocupa? O que pensamos sobre a morte? Se a morte é inevitável, para que pensar nela? Para lembrar que nossa vida e a de todas as pessoas que gostamos um dia acaba? Se a morte é uma certeza, por que não pensar sobre ela? A morte precisa ser sempre uma ameaça, um acontecimento triste? Quem sabe pensar na morte nos ajude a aproveitar melhor a vida? Há quem diga, e eu penso aqui em particular num historiador francês de nome Philippe Ariès, que tem um belíssimo trabalho intitulado Ensaio sobre a Morte no Ocidente. O Philippe Ariès, dentre outros, defende a ideia de que o homem ocidental, aos poucos, expulsou a morte da vida cotidiana. Ocorreu uma passagem muito lenta e progressiva da morte tal como ela era vivida, ainda na Idade Média, que era a morte familiar, a família ali em torno do cadáver, para a morte agora reprimida e proibida dos nossos dias. É que, no entender de Philippe Ariès, o Ocidente, aos poucos, passou a considerar a morte como um fato extraordinário. E, justamente por isso, o Ocidente caiu na tentação de procurar, a todo custo, fugir da morte. E nós, seres humanos, homens e mulheres contemporâneos, como nós vemos a morte? Eu diria a vocês que hoje nós vivemos uma situação paradoxal. De um lado, a banalização da morte. Fala-se na morte o tempo todo. E a morte aparece para nós como algo muito corriqueiro. A morte aparece para nós como fenômeno biológico, assim como o nascimento, o envelhecimento, a puberdade. A morte aparece para nós como fenômeno social. E fala-se, então, em taxa de mortalidade e taxa de natalidade. A morte como fenômeno demográfico. Populações decrescentes, populações que envelhecem, populações crescentes, populações jovens, como é o caso aqui entre nós no Brasil, que em 30 anos dobrou a sua população. Mas a morte também como um fenômeno letal para a medicina. Previsível, explicável, investigável, pelo menos. A morte como um fenômeno natural para o direito. Somos obrigados a produzir certidões de óbito, como produzimos certidões de nascimento ou certidões de casamento. Então, nos nossos dias, há uma banalização da morte. Nós ouvimos falar da morte permanentemente. Basta abrir os jornais. Notícias de guerra, notícias, enfim, da morte de personalidades do mundo do espetáculo, do mundo da política, do mundo social, cataclismas, tsunamis, terremotos. Fala-se em permanência da morte. Cabe então a pergunta: por que a morte é sempre vista como uma espécie de escândalo? Por que esse acontecimento tão banal que nos cerca no nosso cotidiano provoca, ao mesmo tempo, horror e curiosidade? É que, de um lado, na contemporaneidade, temos a banalização da morte, mas, de outro, nós temos de enfrentar, nós temos de nos haver
com o caráter desconcertante e vertiginoso da morte. De um lado, a morte é um fato dentre outros. Um fato que o jornalista relata, que o médico legista constata, que o policial investiga, que o biólogo analisa, e assim por diante. De outro, a morte é um fato que não se assemelha a nenhum outro fato. É um fato que é desmedido e incomensurável. É um fato que é um mistério. Nós poderíamos até, para tornar um pouco mais sensível a ideia, fazer uma aproximação entre a morte e o amor. Uma aproximação entre a sempre nova banalidade de cada morte e a antiga novidade do amor. Não é por acaso que Eros, o deus grego, não é, do amor, é representado com os traços de uma criança. O amor é sempre novo para aqueles que o vivem. Não importa, a cada vez que nos apaixonamos, é algo novo na nossa vida que ocorre. E cada morte, a morte de cada ser que nos cerca, de cada ser ao qual nós estamos de alguma maneira ligados, sempre é um fato novo. Nós não aprendemos com a morte. Nós não nos sentimos, não somos vacinados contra a morte. Cada morte é um fato irremediável e novo para quem vive. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrado, para chorar e fazer chorar, para enterrar nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação na poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos, imensamente. Qual seria o meio termo entre não estar tanto lá nem cá? Como que a gente poderia passar numa sequência de que a vida e a morte seriam um trajeto de uma mesma pessoa? Tenho a impressão de que nós podemos caminhar para uma outra maneira de pensar, agir e sentir. Nesta outra maneira de pensar e agir e sentir, de alguma maneira nós poderíamos resgatar a ideia de que a morte, resgatar lá do paganismo a ideia de que a morte é um fenômeno natural. Nós poderíamos, sendo um tanto mais clara, dizendo de uma outra forma, nós poderíamos procurar nos desvencilhar desta ideia de que a morte é um fato extraordinário e pensar a morte como algo que faz parte da nossa existência. Porque é uma ilusão imaginar que nós, nesse momento, não estamos morrendo. E não porque a morte se avizinha, também a morte se avizinha, mas porque, neste momento, células nossas estão desaparecendo e outras estão nascendo. Então, vida e morte se acham aí entrelaçadas. E se pensarmos por essa via, eu diria que, para viver plenamente, é preciso aceitar a morte. Porque é a morte que nos leva a pensar no sentido da nossa vida. De certo modo, morte e vida estão juntas, são coisas unidas. O que faz, então, com que a gente prefira a vida e não a morte? Há quem diga que o ser humano evita entrar em contato com a morte porque não sabe o que é a morte. A morte é um mistério. Mas há quem diga exatamente o contrário, que o ser humano procura evitar o contato com a morte porque sabe muito bem o que é a morte, que é o nada, que é a aniquilação. É claro que aqui depende muitíssimo da perspectiva. E depende também da perspectiva, o que eu quero dizer, não só da perspectiva filosófica, depende também das nossas escolhas de vida. Existe uma diferença muito grande em dizer, para viver plenamente, com alegria, é preciso termos consciência de que somos seres destinados a morrer. E
A morte, na verdade, que nos faz questionar o sentido da nossa vida, isto é uma coisa, há uma diferença muito grande entre esse raciocínio e o outro raciocínio, que é um raciocínio quase mórbido, que se volta para investigar, procurar examinar a morte sob todas as suas facetas. Porque este outro raciocínio é uma espécie de lento suicídio. Porque essa incessante ruminação sobre a morte pode ter traços mórbidos, inclusive, e pode se configurar como um suicídio lento e gradual. Então, por que preferimos a vida? Porque conhecemos o que é a morte? Porque desconhecemos o que é a morte? Ou porque somos, e aqui eu diria que eu seguiria Spinoza, porque queremos perseverar no ser. A ideia de que o ser humano quer manter-se na duração. Não é irônico que a morte nos leve a pensar dessa maneira tão intensa sobre a vida? O poeta Mário Quintana dizia que a vida nutre-se da morte e não a morte da vida, como julgam alguns pessimistas. Talvez somente mesmo diante da possibilidade da morte é que a vida ganhe outros valores e se faça mais viva. Será que é preciso olhar nos olhos da morte para enxergar melhor a vida? Uma lâmina de vidro translúcida separa o além e o aquém. Basta um coágulo de sangue numa artéria, um espasmo do coração, para que o além se torne aquém, para que o lá se convirta em aqui. E aí, bruscamente, um vazio se instala no ser. Porque nós, aqui vivos, estamos na plenitude do ser. E a morte é o vazio. A morte é, se vocês quiserem, algo extraordinário, nesse sentido da palavra, algo que está fora da ordem e que instala uma outra ordem, daí extraordinário. E algo que de alguma maneira para nós é inatingível. Porque vamos pensar juntos, antes de chegarmos à morte como instante de vida, vamos pensar juntos na morte como um instante mortal, no momento em que a morte ocorre. O instante mortal é um acontecimento incomparável. Ele não permite qualquer conceitualização. Nada se pode falar sobre o instante mortal. Ele está fora de qualquer categoria. Há quem procure até fazer uma filosofia do instante mortal como se fosse possível entrar no coração desse mistério. Mas não é possível filosofar sobre o instante em que a morte ocorre. Por quê? Porque esse instante, quando se filosofa, é desprovido da consistência do vivido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando estamos filosofando, estamos vivos. E quando estivermos morrendo, eu acredito que não tenhamos condições de filosofar. Epicuro dizia com muita sabedoria que, no fim das contas, a morte não nos diz respeito. A morte não nos concerne. Porque quando aqui estamos, como aqui estamos hoje, a morte não se apresenta. Mas quando ela, a morte, se faz presente, então já não estamos mais. Habitua-te a pensar que a morte para nós não é nada. Pois não existe nada a temer na vida para quem está convencido de que não há nada a temer em deixar a vida. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque é temível a sua chegada, mas porque é temível o esperá-la. Porque se uma coisa não nos causa dano algum com sua presença, é tolo entristecer-se ao esperá-la. A morte não é nada para nós, porque enquanto vivemos, a morte não está presente.
E quando a morte está presente, nós é que não estamos. Portanto, a morte não existe nem para os vivos, nem para os mortos, porque para aqueles não existe e estes já não são. Em suma, nós poderíamos dizer que a vida é incapaz de nos falar do nada. A vida só pode nos falar da vida. Como pensar, então, a morte como instante de vida? Podemos pensar de diferentes formas. Podemos pensar do ponto de vista cultural, a morte como instante de vida. Isto porque a morte, com certeza, ela é o nosso destino, como seres finitos que somos. Ou seja, nós só temos uma certeza na vida, é de que um dia nós vamos morrer. É um fato inexorável, nós não podemos modificar, nós não podemos transformar esse fato. Ele se impõe a nós, nós não temos nenhum poder sobre ele. Minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo e dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito antigo de rir que, ai de mim, também perdi. Mas ainda agora a estou sentindo aqui, grave e boa, a escutar o que lhe digo. Tu, que és minha doce prometida, nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim da longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes. Mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Por um lado, a morte é o nosso destino. Mas, por outro lado, nós podemos dizer também que a morte é a nossa origem. Curioso. A morte é o nosso destino como seres finitos que somos. Mas a morte é a nossa origem como seres humanos. E o que eu quero dizer com isso? Há quem diga, e eu penso aqui num filósofo francês, no Michel Serres, há quem diga que o homem, desde que surgiu, sempre lutou contra a morte, levado pelo desejo de imortalidade. Mas o homem se tornou cada vez mais homem com a descoberta progressiva da morte. Ou seja, nós nos tornamos mais humanos quando nós percebemos que vamos morrer. Porque aí nós nos diferenciamos de todas as outras espécies animais. Nós passamos a ter consciência da nossa própria condição de seres finitos. Já no final do século XIX, Freud também pensava algo nessa mesma direção. Freud dizia que o ser humano não acredita na própria morte. Ou seja, nós, seres humanos, estamos convencidos, lá no nosso inconsciente, estamos convencidos de que nós somos imortais. Tanto é assim que nós não aceitamos a morte como algo necessário. Nós precisamos sempre justificá-la, explicá-la. Então, associamos a morte à ideia de acidente, foi algo acidental, ou então à ideia de velhice, ou então à doença, ou a uma infecção súbita, ou sei lá o quê. Mas a morte tem caráter necessário. Tem caráter necessário, o que eu quero dizer, que eu falava há pouco, é que não se pode evitar. E para trazer um filósofo também do século XIX, que me é muito caro, Nietzsche pensava que vida e morte não são termos dicotômicos, não constituem dualidades. Vida e morte são as duas faces da mesma moeda. E lá no final do século, na segunda metade do século XIX, Nietzsche dizia coisas assim: a vida vive sempre às expensas de outra vida. Ou seja, para nós nos mantermos vivos, nós dependemos de outras vidas. Seja para nos alimentarmos, vegetais, animais, etc. E Nietzsche também dizia que nossa vida é uma morte perpétua. E com isso, o que ele queria dizer é o que hoje nós sabemos com a própria ciência moderna, é que as nossas células, elas
desaparecem e novas células surgem sem cessar, com exceção das nervosas, não é mesmo? Mas o nosso corpo, o corpo que tínhamos ontem, não é aquele que temos hoje. Por essa razão, a nossa vida é uma morte perpétua. Portanto, nós estamos entrando agora numa terceira linha de raciocínio, em que nos distanciamos dos antigos para quem a morte tinha um lugar privilegiado. Nos distanciamos dos modernos para quem a vida reinava soberana. E chegamos agora a pensar que vida e morte são duas faces da mesma moeda. A morte, como instante de vida, pode ser pensada também relacionada agora, não mais com a cultura, mas relacionada com a questão do sentido. Do sentido da seguinte maneira: toda vez que pensamos na morte, toda vez que nos pomos a refletir sobre a morte, na verdade nós estamos meditando sobre a contingência do nosso ser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pensar que vou deixar de existir, pensar que vou morrer, é meditar sobre o fato de que nem sempre existi e poderia não ter existido. Um autor do século XX, um escritor romeno, Cioran, dizia com muita propriedade que as enfermidades têm uma espécie de missão filosófica. Porque as enfermidades dão ao homem plena consciência da sua existência. Existência essa que não teria sentido algum se a morte não se enlaçasse perpetuamente à vida. Ou seja, quando uma enfermidade se apresenta, então o ser humano se põe a refletir sobre a sua morte eventual. E essa reflexão o leva a pensar sobre a sua própria situação e o leva a procurar dar um sentido à sua própria vida. E eu gostaria, para concluir, de convidar vocês a olharem comigo para uma outra imagem. Essa tela é uma tela feita por Anselm Kiefer e tem um belíssimo título: Falling Stars, Estrelas Cadentes. E o que nós vemos aí? Nós vemos um universo, um céu estrelado, mas mais, um universo em pleno movimento, com estrelas em movimento, as estrelas cadentes. E vemos um corpo, um homem seminu, deitado sobre a terra. E isso nos leva a pensar de uma outra forma a relação vida e morte. Agora, a morte está representada. Ela está representada por esse corpo inerte. Mas, ao lado da morte, existe a vida. E a vida no entorno, a vida que é este movimento. Vida e morte aí juntas. A vida presente neste universo em movimento. E mais ainda, o que eu dizia, presente junto com a morte. E a morte, que é este fato bruto, a morte que é este não sei o quê, na verdade, ela nos deixa entrever a passagem do ser ao nada, mas muito mais do que isso. Ela vem pôr em causa o sentido da nossa existência, ela vem nos convidar a nos perguntarmos pelo sentido de estarmos vivos. E muito mais do que isso, ela vem convidar cada um de nós a se perguntar qual é o sentido da sua própria vida. De modo lento ou abrupto, com suavidade ou violência, a morte propõe, num instante, a cada um de nós, o desafio de pensarmos a nossa própria condição. E dessa forma, a morte se revela como um instante de vida.
Se a morte predomina na bravura do bronze, pedra, terra e imenso mar, pode sobreviver a formosura tendo da flor a força a devastar? Como pode o aroma do verão deter o forte assédio destes dias? Se portas de aço e duras rochas não podem vencer do tempo a tirania. Onde ocultar, meditação atroz, o ouro que o tempo quer em sua arca? Que mão pode deter seu pé veloz? Ou que beleza o tempo não demarca? Nenhuma. A menos que este meu amor em negra tinta guarde o seu fulgor. Este programa termina por aqui, mas tem mais Café Filosófico no nosso site. Tchau! As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Cultura, de segunda a sábado, 9 da noite. Fique agora com Roda Viva e, na sequência, Clássicos.